Olá, seja muito bem-vinda para mais uma live devocional Escolha Ser Filha, baseada no livro do Fabiano Ribeiro, Escolha Ser Filho. Todo mês de março, às 12h45, estarei aqui trazendo esse devocional maravilhoso. Hoje iniciamos com a carta do pai para a filha. Minha filha, eu formei você no ventre da sua mãe. E a filha respondendo para o pai: meu pai, você já cuidava de mim dentro do útero da minha mãe. Salmo 139:15. Aqui a gente consegue ver o cuidado de Deus para com a nossa vida. Vou ler aqui o que eu escrevi nesse devocional. Eu escrevi no mês de dezembro, enquanto meu esposo estava internado. Então foi um momento onde eu pude refletir muito sobre a minha vida, sobre o que eu estava vivendo naquele momento. E hoje, nesse mês de março, né? Hoje é o 12º dia que nós estamos aqui no devocional para as mulheres. Escolha ser filha. O Senhor, lá no útero da minha mãe, me via o meu desenvolvimento no secreto. Uau! A gente não passa desapercebido. O Senhor estava, com os olhos sobre nós enquanto nós estávamos sendo formados. Nossos pais ainda não nos conheciam, mas o Senhor já nos conhecia, já nos protegia lá no útero da nossa mãe. Ele acompanhou o nosso desenvolvimento lá no secreto e acompanhava a minha mãe e meu pai e o ambiente em que eu fui formada. Tudo aquilo que estava à volta da minha mãe, eu estava absorvendo. O Senhor estava ali compartilhando de toda essa situação. O Senhor, lá no secreto, viu tudo que me afetou. Os meus medos, os meus traumas, as rejeições, as ansiedades, as minhas expectativas lá no útero da minha mãe. As comparações. A minha mãe era uma menina ferida no corpo de uma mulher. Ela se sentia rejeitada. Ela dizia que a minha avó tinha preferência pela minha tia, que era Salete, que era a irmã mais velha dela. Minha mãe casou com 16 anos para sair de casa, para fugir daquele ambiente que para ela era tóxico. Ela não conseguiu ficar mais do que 16 anos naquele ambiente. Então ela conheceu meu pai e ela sempre falou que ela se casou, não foi por amor, ela se casou para sair daquele ambiente, daquela situação de que ela não aguentava se sentir tão rejeitada pela minha avó. Ela saiu de casa para fugir da rejeição e daquela dor que ela não suportava mais. O meu pai era um menino ferido no corpo de um homem, ferido pela escassez, ferido pelo abandono. Qual era a visão de mãe que eu cresci ouvindo a minha mãe falar sobre a mãe dela? O que a minha mãe falava sobre a minha avó? Que a minha avó tinha preferência pela minha tia, que tudo era para minha tia, que tudo de melhor era para minha tia, que as roupas novas eram para minha tia, que os calçados novos eram para minha tia, e a minha mãe sempre ficava com os restos. Quando a minha tia não queria mais, quando não servia mais para minha tia, daí a minha mãe usava. Então aquela dor, toda aquela dor que ela carregou, ela transferiu para nós, porque essa história eu e a minha irmã escutamos desde pequenininha. Nós escutamos essa história. A minha mãe sempre repetiu essa história. Parece que ela tinha uma necessidade de reviver, era um vício emocional, reviver aquele momento de rejeição mesmo já estando longe da casa da minha avó. Então eu cresci com uma referência de que mãe é aquela que tem os seus filhos preferidos. Uau, que forte isso. E eu cresci também vendo meu pai falar que o meu pai tinha 14 irmãos, né? Então, eles passaram muita fome. E o meu avô, ele se arrumava todo final de semana, ia jogar baralho. E as crianças ficavam lá com a minha avó, passando necessidade.
E lá o meu avô passava nesses bares, né? Todo final de semana, saía na sexta-noite, só voltava para casa no domingo à noite. E totalmente ausente de toda aquela situação, virava as costas para aquela situação de escassez, de miséria, de fome que a minha avó passava com os filhos. Então, qual referência eu cresci tendo de pai? Aquele que a prioridade não é os seus filhos. Que forte isso. Aquele pai é quem? É aquele que a prioridade não é os seus filhos. Então, depois que eu vim para a vida adulta, eu me casei, eu tive minha filha, eu trabalhei durante 44 anos em rede de concessionárias, de montadoras, né? E grandes montadoras. E quando chegou a pandemia, eu não consegui mais colocação na minha área. Então eu resolvi me entender melhor, entender qual era o meu propósito, porque até então eu fazia as coisas tudo no automático, trabalhava por necessidade, eu não queria mais viver isso. Eu disse, eu não quero repetir o padrão dos meus pais, de trabalhar por necessidade e de fazer as coisas para não ser rejeitada, porque aquela rejeição que vinha lá da minha mãe eu carreguei até os 44 anos. Então eu disse, vou buscar autoconhecimento, vou buscar me entender melhor, para que eu, além de eu me ajudar, que eu possa ajudar outras pessoas também com aquilo que eu vou aprender. Então eu fui fazer formação em coach, fiz também a formação em constelação com a Bíblia. A constelação familiar, ela me levou para um nível muito profundo, um nível onde eu pude entender essas rejeições, essa rejeição que a minha mãe teve, essa escassez que o meu pai teve lá na infância, elas me afetaram diretamente toda a minha vida. Eu sempre trabalhei, trabalhei muito, focada em dar o meu melhor, e eu não olhava para quem eu era. Eu só queria, o meu valor estava atrelado ao que eu fazia, não a quem eu era. E quando eu entendi, através da sistêmica familiar, que eu estava repetindo um padrão dos meus pais, foi muito impactante para mim. Então eu entendi através da sistêmica familiar, que hoje eu sou consteladora familiar, primeiro eu me curei, hoje eu estou auxiliando pessoas a estar olhando para essas dores e sair destes lugares de tristeza e dores que eu digo que são prisões. Então eu vi o casamento dos meus pais como um encontro de duas crianças feridas. Feridas pela rejeição, feridas pela escassez, feridas pelo abandono. Então assim, aquela criança, tudo aquilo que eles passaram lá na infância, eles carregaram durante toda a vida deles. Eles transferiram para os filhos este mesmo sentimento. Então quando falava de mãe, eu lembrava do quê? De que ela tem filhos preferidos. Quando falava de pai, eu lembrava do quê? De escassez. Eu lembrava que os filhos não são prioridades. Olha isso que forte, gente. Então eu tive que buscar ajuda na constelação familiar para ir nesses níveis mais profundos desses traumas que estavam lá no meu inconsciente. Então tudo que está no meu inconsciente, ele gera a minha vida. Eu vivo no piloto automático, repetindo os padrões da minha ancestralidade. Quando eu parei para ver isso, foi muito forte. Porque quando eu paro, eu digo, eu quero ver, e eu consigo entrar nesses níveis tão profundos de traumas, de dores geracionais, e eu consigo chorar tudo aquilo dali, eu consigo ser impactada por aqueles momentos. Eu consigo acessar um nível de libertação. Por quê? Porque eu vi as dores do meu pai, eu senti as dores da minha mãe, a rejeição da minha mãe. Eu senti o meu pai criança, sabendo que ele não era prioridade para o pai dele. Então eu disse, agora eu não repito mais padrão de rejeição e escassez. Por quê? Porque agora eu vejo, agora eu sigo a minha vida apenas com o que é meu. E eu deixo os meus pais com o que é deles. Por quê, Rose? Porque isso não é arrogância, não é arrogância. Por quê? Porque perante a vida, os meus pais são grandes, na sistêmica, Os meus pais são grandes e eu sou pequena, eu sou menor que eles.
eles dão conta da história deles. Eu não. Essa não é a minha história. A rejeição não é a minha história. A escassez não é a minha história. Então eu peço permissão para ir além, para ir adiante. A sistêmica me dá essas ferramentas que eu posso pedir permissão. Eu aceito tudo como foi. Eu honro os meus antepassados. Eu sei que os meus avós não fizeram isso por maldade, apenas eles repetiram o padrão dos meus tataravós, dos meus bisavós e assim por diante. Então, uma pessoa da família, quando ela se posiciona para ver, ela quebra um ciclo de escassez, ciclos de rejeição, ciclos de derrota. E esse é o caminho que eu fiz e esse é o caminho que eu conduzo as pessoas hoje. Um caminho de libertação, libertação da alma, porque é isso que a constelação familiar é. Ela te proporciona o ver a situação onde você estava presa. E dali você consegue, através desse ver, daquilo que você viu, você consegue tomar novas atitudes, novos comportamentos mediante a vida e fazer algo bom com toda essa sua história. Olhando não mais com dor e com tristeza, mas olhando com honra e com gratidão e agora posicionada para o futuro. Uma visão positiva de futuro, honrando eles e dizendo para eles: eu sou grata por tudo que eu recebi. Tudo que eu recebi foi suficiente. Papai, eu te honro, mamãe, eu te honro. Agora é comigo. E eu sigo a minha vida apenas com o que é meu. Então, esse posicionamento de honra, de gratidão, a gente aprende muito na constelação familiar. Porque a constelação trabalha pertencimento, ordem e equilíbrio. Se essas 3 leis elas forem respeitadas, eu tenho uma vida fluida, uma vida fácil, uma vida leve, sem emaranhamentos, sem situações trazidas lá de trás, sem repetição de padrão, sem procrastinação. Você quer isso para a sua vida? Acesse o link da minha bio, lá está a minha agenda de consteladora, me chama no WhatsApp e a gente vai conversar e com certeza nós vamos agendar um horário para que você possa ver também, para que você esteja posicionada para ver e para sair deste lugar de tristeza e dor. A minha oração para você hoje é: Pai, sabes o ambiente ao qual eu fui formada, sabe dos traumas gerados em mim. Eu não sei como sair deste lugar de rejeição, abandono, escassez e muita dor, mas tu sabes como me tirar deste lugar. Coloca pessoas no meu caminho que vão me ajudar a sair deste lugar. Senhor, me abençoa, ilumina os meus projetos, ilumina as pessoas que cheguem até mim, que eu possa ser um farol, como um farol que brilha à noite na vida dessas pessoas. Que elas possam sair dessas trevas, do medo, da escuridão que está envolvendo elas, e quando elas chegarem perto de mim, que elas consigam te ver, Senhor. Porque eu estou posicionada como uma ferramenta, Pai. Uma ferramenta posicionada para este tempo. Que eu recebo de Ti a palavra e eu transfiro. No nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura. Cura da rejeição, cura da escassez, cura desses traumas que você trouxe lá dos seus pais e que estão te afligindo hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã às 12h45.